Olá, estamos aqui para a primeira live da série dos presidentes. Esperando o pessoal chegar, são 21 horas, eu sou muito pontual. E a nossa série vai falar sobre os presidentes mais importantes do Brasil e também do mundo. E chegando aí o pessoal, eu estou muito feliz, porque para poder fazer essas lives, essa série de lives, eu tive que estudar muito, né? E uma das coisas que mais eu aprendi foi como nós podemos cada vez sermos flexíveis para saber que a gente não sabe nada, né? E não saber nada significa que eu tenho que saber alguma coisa. Eu adoro política, gosto de falar sobre pessoas ilustres, pessoas que tiveram liderança, que tiveram uma oratória impecável, alguns que nós tivemos que aprender com eles, porque de repente nem foram tão bons, e é por isso que é tão importante. O brasileiro, ele tem, diferente de outras nacionalidades, ele não tem muita história com a política, né? A gente esquece muito rapidamente das coisas que acontecem no nosso país, e é por isso que vai ser tão legal nós podermos falar sobre isso, poder lembrar dos presidentes que fizeram história, tanto no Brasil como fora do Brasil, sobre como eles conquistaram o poder e o quanto que o poder ele é realmente importante e também quanto que muitas vezes corrompe as pessoas. E hoje a gente vai ter a participação aí de bastante gente. A Cláudia está aqui com a gente. Olha só, Valdir Cabral, um beijo para você, meu amor. A Mauri, quem mais está aqui? Olha só, Matheus, Eliude, meu grande amigo Eliude. A Cláudia Orne é também instrutora do Mastermind. E um beijo para você. Eliude, sabe que eu sou sua fã, né? Eu tô com saudade de você, porque você não tá vindo aqui mais, né? Lógico, né? Com toda essa pandemia. Logo, quando acabar a pandemia, a gente vai jogar aquele dominó mexicano. Vamos aí tomar o nosso vinho, fazer a nossa festa. Valdir Cabral. Valdir, ele tem uma fábrica de tintas. Olha que bacana. Eu vou falar quem mais que tá aí. O Oi, Carlo Vasco. É carioca, né? Carioca. Eu te amo, vou te ver assim que passar tudo isso. Ai, tem alguém que me ama, tem alguém que me ama. Tô fazendo sucesso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá legal? Tá bom? Essa primeira live vai ter o seguinte intuito. Matheus Leite aí, meu amor. O intuito dessa live é a gente definir quem serão os 7 presidentes que nós vamos contar a história e vamos saber mais sobre eles. Eu estudei alguns que eu sou muito fã e eu vou já dizer aqui para vocês, né? O primeiro que eu adoraria falar, e se vocês votarem, Ademar, um beijo, te amo, amor. Você ficou de me ligar onde não ligou, né? Fiquei aqui triste, tem mais nada não, hein? Olha lá, tô de olho em você. Eu falava agora que tem alguns presidentes que eu quero muito saber a história deles mais, e eu quero também que vocês votem aí quem são os presidentes que nós vamos falar aqui nessa série de 7 lives. E eu vou dar algumas dicas de alguns presidentes que eu gosto, e o primeiro deles é George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. George Washington criou um grande mastermind e foi através dele também que foi definido, né, a libertação dos Estados Unidos e criar os Estados Unidos da América. Então a história de George Washington remonta à história dos Estados Unidos, né, quando tiveram homens, né, que através de 13 colônias conseguiram se reunir para fazer com que criasse a nação dos Estados Unidos da América. George Washington também foi considerado o primeiro na guerra, o primeiro na paz e o primeiro no coração dos seus compatriotas. E o que é legal a gente lembrar também, deixa eu botar mais para cá, e o que é legal também a gente lembrar, que George Washington, ele era muito católico, ele tinha assim uma história muito forte com as suas origens. E ele gostava de rezar,
e ele ficava sempre ajoelhado no seu gabinete, e ele também pedia para que todas as pessoas que o assessorassem também começassem o dia orando. E ele escreveu num texto que ele estava sempre lendo no seu gabinete, que é um texto Reflita, que é o que a gente inicia os nossos treinamentos no Mastermind. E fala basicamente que todos nós somos iguais e podemos fazer algo diferente se nós acreditarmos que nós podemos. George Washington, ele é muito amado nos Estados Unidos. Eu tive uma meta na minha vida que eu iria vivenciar e conhecer pessoalmente todos os países que passaram pelo Mastermind, né, através das nossas dinâmicas. Então tem o Duque de York na sessão 3, eu fui para Nova York, a gente tem os safaris, já fiz safari 3 vezes, e uma delas começa na sessão 1, que é justamente o Reflita de George Washington. Eu fui conhecer Washington, e quando eu cheguei na cidade, eu percebi a imponência que tem, né? É uma cidade belíssima, e eu conheci vários locais aonde eles cultuam George Washington. Uma delas é uma das universidades mais famosas, que tem justamente o nome dele. E a cidade de Washington é muito parecida com a sua própria história. E eu estou falando sobre George Washington, não é para falar tudo não, é para que você vote. E aí, eu quero saber de George Washington, né? Eu quero saber mais da história do primeiro presidente dos Estados Unidos, como ele chegou até lá, a história da vida dele também, né? Até uma história muito bonita, que eu não vou contar aqui agora, porque eu tenho que fazer com que vocês queiram saber mais, como é que ele chegou com uma tropa completamente desestruturada, com homens sem nenhum caráter, e ele ganhou a guerra e ganhou muitas batalhas. Eu particularmente amo George Washington. Silvana, também está aí Antônio de Aquino, Gilson, bacana. Eu quero que vocês me digam aí se vocês gostariam de saber da história de George Washington. Coloca aí se é um presidente que a gente pode começar. Pode colocar aí. Ronald, meu amor, Ronald é instrutor Mastermind, ele é responsável por Salvador e tem também, né, toda a cidade lá do Nordeste, tá tudo com ele lá, né? O Flecha Santa Cruz, que saudade! Meu aluno de Macaé, beijo pra você. Gente, escreve aí, George Washington é um presidente que vocês querem saber mais? Se colocar sim, coloca a mãozinha ou fala alguma coisa que vocês querem saber mais dele. É top? Tom, beijo pra você, Tom. Posso falar? Porque se vocês falarem que sim, a primeira live vai ser com o Jamil Albuquerque, quarta-feira que vem, e nós começaremos com o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, George Washington. Uma história belíssima, né? Pode lá também, quem mais concorda? Valdir Cabral. Então iniciamos a primeira live falando sobre a história de George Washington, e vai ser com o Jamil Albuquerque, porque ele adora falar de George Washington. E também porque tem a ver com o nosso treinamento Lince, que é a sessão número 1. Depois, que tema incrível, muito bom, eu também gosto. E também eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. Quando eu comecei a falar que eu ia falar sobre a liderança e a oratória dos políticos, eu tive muita gente que me apoiou e eu tive muita gente que falou o seguinte: não fale de tema de política. E eu vou contrariar, porque apesar de respeitar, é lógico, todas as pessoas que não gostam de política, nós temos que entender que ou nós compreendemos sobre a política, ou nós vivenciamos a política, ou deixaremos que políticos sem caráter tomem conta da nossa vida. Então, se você não gosta de política, presta atenção. Comece a partir de agora estudar mais sobre isso. Faça com que os políticos que sejam, eles quais foram, que foram votados, que a gente saiba colocar no lugar certo. E eu vou contar aqui de políticos bons e nem tão bons assim. Vai depender muito do que a gente quiser aqui. Que turma Mastermind linda, Luiz Marinho. Já que eu vou falar sobre vários presidentes, um deles, quem me deu a dica para falar, foi justamente o Luiz Marinho, que está aí. Luiz Marinho é instrutor de Macaé, Rio das Ostras, e é um carinho imenso ter você aqui, Luiz.
uma pessoa que eu admiro bastante. O Luiz Marinho falou para mim o seguinte: que tal se a gente falar sobre Nelson Mandela? Olha só! Nelson Mandela foi presidente da África do Sul. Eu também estive na África do Sul. Embora Nelson Mandela tenha dito e que isso já acabou, a segregação racial, eu digo para vocês que na África do Sul as pessoas vivem como se fosse uma bomba relógio. É impressionante que o que eu percebo é que existe uma tolerância entre brancos e negros. Eu estou falando porque eu morei em Angola durante um tempo, e todas as vezes que eu tinha que ir para Angola, eu passava pela África do Sul, pela cidade de Joanesburgo, e fiquei lá durante um período, e a gente pôde entender com muita clareza, né, a grandeza que é o povo sul-africano e o quanto que Nelson Mandela fez para aquele país. Eu vou falar um pouquinho de Nelson Mandela para que você desperte a tua curiosidade para saber se você quer também conhecer sobre Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele ficou preso durante 27 anos. E na prisão, ele lutava para que o apartheid, que é justamente negros poderem viver junto com brancos, andar nos mesmos ônibus, estudar nas mesmas escolas. E ele foi preso, né, injustamente. E ele, durante toda a vida dele, ele tinha um propósito de vida muito forte. E o propósito dele era fazer com que as pessoas compreendessem a importância de todos nós sermos iguais. E a gente vive isso até hoje, né? Questão de uma semana, nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos com um negro que foi morto justamente por segregação racial. Hoje, nós compreendemos que o racismo ainda existe. Embora Nelson Mandela tenha feito a parte dele e tantas vezes a gente fica brigando para que as pessoas compreendam que tudo é igual, nós somos iguais. Como é que ainda tem pessoas que conseguem entender que existe uma diferença entre branco, preto, japonês, alemão, judeu, né? Nós somos todos povos iguais. E tanto é verdade que a gente está vivendo essa pandemia, que é o que Deus está mostrando para nós. Não importa que raça que você é, qual a sua condição social, de que maneira que você chegou onde você chegou. Você está trancado dentro da tua casa, com a tua família ou sozinha, como é meu caso, há mais de 70 dias, e nós estamos aqui na mesma condição. Então, de que vale a tua cor de pele, de que vale o teu dinheiro, de que vale o teu carro zero na garagem, de que vale ser $1 milhão no banco, se nós estamos todos presos. E essa prisão foi o que Nelson Mandela teve, né, durante 27 anos. E lá na prisão fizeram uma proposta para Nelson Mandela, para que ele dissesse que ele não acreditava mais na segregação racial e que ele, a partir daquele momento, sairia e pararia de lutar contra a maior luta que ele tinha, que era justamente que negros e brancos tivessem uma vida normal. E quando perguntaram para ele se ele aceitaria, já que ele estava com prisão perpétua, se ele aceitaria sair da prisão e nunca mais lutar pela segregação racial, ele disse que não aceitaria, porque se ele fosse solto e parasse de lutar pelo que ele mais acreditava, ele seria prisioneiro da sua própria alma. E por que eu estou te dizendo isso? Muitas vezes a maior prisão que nós temos é a nossa prisão interna. É a prisão de acreditar que nós temos que parar de lutar ou parar de gostar daquilo que a gente mais gosta. E lá na prisão, Nelson Mandela, ele lia um poema que chamava Invictus. E eu estou falando isso para que você vote em Nelson Mandela, para que o Luiz Marinho esteja aqui com a gente também. Nelson Mandela, ele tinha esse poema que falava mais ou menos assim: não importa quão estreito seja o portão, nem quão repleto de castigo seja a sentença, sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. E se você quer saber como Nelson Mandela saiu de uma prisão perpétua para chegar a presidente da República, eu quero que você vote aqui agora quem quer saber a história de Nelson Mandela. Eu quero. Pra você ter uma ideia, o tanto que esse tema está sendo bacana para mim, eu não paro de estudar mais.
Quanto mais eu estudo sobre a vida dos presidentes, mais eu fico feliz. Então votem na chapa Mandela. Com Marinho. Ana Cândida, boa noite, meu amor. Quem mais vai votar em Nelson Mandela? Nós já temos o primeiro presidente da República, que vai ser George Washington, né, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Temos Nelson Mandela, e aí mais gente votando. E Nelson Mandela também tem uma história belíssima, belíssima de vida, que vale a pena a gente compartilhar aqui. Você quer também? A Solange quer. Quem mais quer? Jacques quer, né? Olha só, quem mais? A Flávia também quer. Claro que sou apaixonada pelo Mandela, direitos humanos. E é tão atual esse tema, né? Acabou de falecer uma pessoa morta por segregação racial. Então falar de Nelson Mandela vai ser maravilhoso. Já que eu tô falando de Nelson Mandela, eu quero falar sobre o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América. Quem quiser votar em Obama também vai ser muito legal. E uma das histórias que vocês vão conhecer de Barack Obama é que ele nunca foi essa pessoa tão cheia de coragem, com amor próprio e também, é lógico, com a autoestima lá em cima. Barack Obama, para quem não sabe, na juventude foi um cara que usava cocaína e maconha. Você acredita nisso? E ele também teve uma namorada que ele brigou muito, porque ele acreditava, né, o tempo todo que ele estava sendo segregado, que as pessoas, ele não era tão bom por ser negro. A história dele é belíssima, porque ele foi criado pela avó, a mãe dele foi uma mulher muito batalhadora. E eu vou dizer para vocês que o Barack Obama, na minha opinião, né, eu sou especialista em oratória, há muitos anos que eu faço treinamentos de oratória para políticos, há mais de 30 anos que eu trabalho na área de oratória, desenvolvimento pessoal, né? Fui assessora parlamentar, fui mentora de um dos deputados federais mais votados do Brasil, fui também mentora do deputado federal mais votado aqui do Rio de Janeiro, e a oratória é algo que me encanta, né? Tanto quanto a política como a liderança. E eu tô te falando isso porque Barack Obama, na minha opinião, foi um dos políticos que mais soube usar da liderança, da oratória e do carisma pessoal. A história de Barack Obama é belíssima. Ele realmente é alguém que vale a pena a gente falar e vale a pena nós nos espelharmos. Ele conseguiu, através do seu carisma pessoal, fazer com que as pessoas votassem nele, acreditassem. E é lógico que também, porque ele soube, mais do que muitos políticos que a gente viu na história dos Estados Unidos, manter a serenidade durante momentos terríveis que nós vivenciamos, né? Então, os Estados Unidos, ele é a maior nação do mundo e ele tem também vários presidentes que têm história. E eu quero saber aí com a Shirley, com quem mais que tá aí, né? Quem mais que tá? O Alério, a Vanessa Kramer, beijo, te amo, linda. Nós já votamos então George Washington, quem vai fazer vai ser o Jamil semana que vem, já foi votado, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Foi votado Nelson Mandela vai fazer, quem vai ser o Luiz Marinho. E agora eu quero saber se vocês querem votar no Barack Obama. Coloca aí se nós vamos ter lives com Barack Obama. Quem quer, coloca sim. Vamos lá? Sim, eu quero. Já falaram ali Obama. Porque são tantos presidentes, né? Que a gente fica doida. Eu, sinceramente, queria que fosse todos, mas eu não tenho como estudar todos os presidentes. Então, Barack Obama, quem quer mais? Quem mais? Eu quero. O Matheus falou que quer saber sobre a história do Barack Obama. A Flávia, caramba, quer saber? Quer saber? Quem mais quer? Eu também quero. Quem mais quer? Solange, sim. Cláudia Orne, sim. Foi votado, então, Barack Obama. Já que a gente está falando de Barack Obama, eu quero falar de uma pessoa polêmica que talvez vocês não saibam tudo sobre ele, que é John Kennedy. Eu vou perguntar para vocês sabiam que John Kennedy foi um dos únicos presidentes que não dormia com a sua mulher no mesmo quarto? Sabia disso?
Jacqueline Kennedy não dormia com ele, e a história diz que é porque ele era muito mulherengo. E também conta a história que ele teve uma amante um bocado famosa, né, que foi Mary Monroe, e a grande parte das pessoas daquela época diziam que não foi realmente uma overdose que ela teve, e muito menos remédios, que ela foi assassinada. Porque quando ela estava ali, né, com John Kennedy, criou muitas polêmicas. John Kennedy foi assassinado e 2 dias depois, a pessoa que assassinou ele foi presa. 2 dias depois, a pessoa que assassinou John Kennedy também foi assassinada. E aí não tinha como interrogá-lo. E conta a história que John Kennedy também foi assassinado porque foi tipo uma queima de arquivo, assim como Marilyn Monroe. A história de Kennedy também remonta à história da própria família dele, que foi a família dele teve uma história muito triste. O outro irmão também foi assassinado, os irmãos, sobrinhos. Então, assim, uma história macabra. Agora, o que nós podemos falar de John Kennedy é realmente da sua oratória, da sua liderança, como ele chegou no poder e como ele é lembrado até hoje. E eu tenho, assim, histórias belíssimas para contar dele, alguns discursos que vale a pena a gente compartilhar. E nós já temos, então, relembrando, 3 presidentes da República. E eu quero saber, Odaléia, minha prima entrou aí. Odaléia, nós estamos fazendo uma votação em quais presidentes que a gente vai falar durante as 7 semanas. Já foi votado Nelson Mandela, George Washington, Obama, e está sendo votado agora John Kennedy. Quem quer conhecer a história de John Kennedy? Bota aí. Quem quer saber? Não, Solange disse que não quer saber de John Kennedy. Quem mais? Quem mais? Quem mais quer saber? Mais alguém quer saber? Ana Cândida quer. Né? A Silvana falou que quer do Obama. Né? O Ademar também quer o Obama. Vamos falar mais então sobre John Kennedy ao longo do caminho. O Odaléia quer o John Kennedy. Ok. Nós também temos que falar de brasileiros, né? Agora, antes de ir para os Estados Unidos, nós temos aqui algumas curiosidades sobre os carros dos presidenciáveis. Você sabe que o carro do presidente, esse mesmo carro que Obama usou e que o último presidente também, que a gente vai votar nele daqui a pouco, o carro que é presidenciável hoje nos Estados Unidos, ele foi apelidado pela CIA pelo nome da besta. E por que isso? Ele tem uma história muito bacana, porque no carro tem até míssil. E nos bancos traseiros tem lá também vários arsenais, né? Para que, se caso o presidente seja, por um acaso, sei lá, algemado, ou alguém queira sequestrar, as portas se fecham. E as portas, elas pesam mais do que uma porta de um avião Boeing. Olha que interessante. E tem a gente fala que é um tapete, né? Porque além de aço, tem titânio. E além de tudo isso, né, tem um arsenal lá imensurável para que possa proteger os presidentes. Justamente porque grande parte dos presidentes corre risco de vida. Assim como John Kennedy foi assassinado, eles têm medo, é lógico, que os outros presidentes também possam ser. E já que a gente está falando de presidente da República, antes de ir para os brasileiros, eu quero saber se você quer saber sobre Donald Trump. Tem muita gente que fala para mim, pelo amor de Deus, não fala de política. Se você falar de política, você pode causar um mal-estar. Gente, nós vivemos política e nós já estamos num mal-estar. E eu não quero falar de política. Eu quero falar de liderança, oratória, carisma pessoal. Eu quero que a gente possa compreender como esses líderes mundiais fizeram história e como nós podemos ter os nossos líderes. O mundo está carente de líderes. Nós não temos líderes para a nossa história. Para você entender melhor como nós estamos carentes de líderes, se eu dissesse para você hoje, olha, o Bolsonaro não está mais no poder, quem que você colocaria? Porque é muito difícil.
né? E no mundo também, né? Então, se Donald Trump ganhou a eleição, existe um porquê. Ele foi um homem que falou muitas asneiras, ele teve discursos dele vetados, ele foi um homem odiado, e assim mesmo ele ganhou a eleição. E ele só ganhou porque nós estamos carentes de líderes no mundo. As universidades formam médicos, advogados, dentistas, arquitetos, administradores, mas não formam líderes. Então a nossa escola, Mastermind, é a maior escola do Brasil em liderança e uma das maiores do mundo. Vem desde 1908. A liderança, ela é conquistada e nós temos ferramentas para que as pessoas virem um líder de alta performance. E nós não nascemos líderes. Jesus Cristo começou a sua liderança depois dos 30 anos. E aí, eu estou te falando isso porque é lógico que falar de Donald Trump realmente é polêmico. Eu não tenho medo de polêmica, né? Não tenho. Né? O que eu quero? Eu quero que a gente aprenda. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: é melhor ser liderado por um leão do que por um bando de ovelhas. E nós temos muitas ovelhas. É por isso que Donald Trump ganhou a eleição. E eu quero que você me diga, você quer saber como Donald Trump chegou no poder? A história de quantas vezes ele faliu. Olha lá, deixa eu ver, grande, Regina, competente, linda por dentro e por fora. Ai, eu tô me achando linda. Hoje eu me arrumei pra vocês, ó, meu cabelinho. Tava ruim o cabelo pra caramba, cheio. Eu não tenho muito branco não, mas já tava cheio de branco aqui. Aí eu falei, pô, eu tenho que me arrumar pra eles. Aí liguei pra farmácia e falei assim pra farmácia: traz aí um trem pra deixar meu cabelo, né, um matizador. Aí, ó, disfarçou bem, né? Vou mostrar aqui, ó, disfarçou bem. 70 dias sem cabeleireiro, é difícil, né? Eu mesma aprendi a fazer minha unha, ó, tá vendo? Faço minha unha, arrumo meu cabelo. Tô uma fera agora, uma fera. Então, quando diz que eu tô bonita, eu me acho, né? Porque bonita na pandemia, sem cabeleireiro, sem manicure, pelo amor de Deus, né? Mas tá bom, eu tô dando meu jeito aqui. Sou muito criativa. Eu falava sobre Donald Trump. E eu quero saber de você. Você quer saber sobre ele? Você quer saber como ele conseguiu que o governo dos Estados Unidos, né, fizesse, na época, ele tinha, Nova York estava completamente falida. A cidade, ela estava no caos. Ninguém queria investir nela. E o que ele fez? Ele começou a reformar um prédio nos Estados, em Nova York, e ele criou um arranha-céu gigante e criou também uma possibilidade para que ele ganhasse 40 anos sem pagar impostos. A partir daí, ele começou então a ser uma pessoa querida, porque foi basicamente graças a ele que Nova York voltou a ser a Nova York de hoje. Então ele ressuscitou a cidade de Nova York. Então Donald Trump tem muitas histórias ruins, mas tem histórias de um grande empreendedor. Ele faliu diversas vezes. Olha lá, o Felipe Lujan. Felipe, eu não achei seu cartão de crédito. Você já achou? Fala pra mim aí, porque eu tô aqui na live, mas minha cabeça tá em você. Fala pra mim se você achou teu cartão. Solange, beijo. Beni Contabilidade, que saudade. Que saudade, Beni. Beni é meu aluno lá de Cabo Frio. O Felipe que entrou agora, Beni e Solange, nós estamos votando para que eu possa falar durante 7 dias, 7 semanas, os presidentes da República mais famosos da história. E nós estamos aqui, já votamos, o John Kennedy não teve muito voto, ele foi voto vencido, mas eu gostaria muito de falar sobre ele. E estamos votando agora, no Barack Obama também foi votado. E eu estou pedindo para você votar agora se você quer conhecer mais sobre a história do Donald Trump. E eu estou fazendo a votação para ele, porque ele foi um homem que foi milionário, bilionário, né, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele sempre foi atrás do poder, ele gosta de poder. Tanto é que o programa Aprendiz, que hoje o Justus faz aqui no Brasil, começou com ele lá nos Estados Unidos.
E ele tinha esse programa de TV, ele também teve um jogo, né? E esse jogo, que era um jogo de tabuleiro, muito parecido com o nosso banco imobiliário de hoje, ele lançou e foi um fracasso total, né? Faliu. Ele também teve alguns prédios que ele lançou e que também não tiveram sucesso. Então a história de Donald Trump não é só uma história de um homem que chegou a presidente da República, né? Então tem muitas histórias de fracasso. E eu quero saber de você, se você quer saber mais sobre ele e por que ele chegou no poder, mesmo sendo um homem truculento, aquele homem que fala o que pensa, por que que ele está lá? E como está hoje o governo dele, de que maneira, se ele vai ser reeleito, como ele está vivendo esse momento hoje de caos total, né, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Quem vota aí em Donald Trump, quero que vocês votem aí, nós já temos 3 presidentes, Donald Trump tem um voto aí, quem mais vota? Fábio também vota, quero que vote, gente, vamos lá, votando. Temos 3 presidentes e eu quero que vocês me digam se vocês querem conhecer a história de Donald Trump, como ele chegou no poder, por que ele chegou e por que ele é tão polêmico, né? A Solange falou que quer. E por que ele é polêmico? Eu, particularmente, eu gostaria de contar a história dele, porque quando eu comecei a estudar, eu percebi que realmente ele é um homem atípico. Ele não chegou a presidente da maior nação do mundo à toa. Não sejam bobinhos, não sejamos bobinhos, não adianta falar mal de Donald Trump. A gente tem muito que aprender com ele, principalmente os políticos. Como é que a oratória dele chegou lá? Por que ele é tão amado por uns e tão odiados por outros? Já que a gente está falando de odiado, eu tenho uma outra ideia. Falar sobre a Dama de Ferro. Tem que ter uma mulher nessa jogada, fala sério, né? Margaret Thatcher, ela, pra mim, ela foi um ícone, né? Ela não foi presidente, mas ela foi a primeira ministra. E o governo dela foi um governo polêmico, muito polêmico. Ela era amada ou era odiada? Para você ter uma ideia, quando ela morreu, teve algumas pessoas que choravam e outras, eu não vou dizer porquê, se você quiser você vota na Margaret Thatcher aí, algumas pessoas colocavam 1 litro de leite do lado de fora, no dia que ela morreu, em protesto. E muita gente comemorou sua morte. Para você entender um pouco mais de Margaret, ela era uma mulher muito forte e ao mesmo tempo ela gostava de cozinhar. Ela tinha na casa dela, né, uma cozinha maravilhosa e ela chamava seus assessores, amigos e fazia questão absoluta de ela própria cozinhar para eles. E a liderança dela foi uma liderança de ferro. Ela não ligava para polêmica, né? Aquela ame ou deixe, ela não estava nem aí. Se não gostar de mim, tudo bem. E realmente ela conseguiu manter o poder e conseguiu fazer coisas belíssimas. Então eu quero que você me diga aí, quem quer saber, já tem um voto ali, né, da Luciana, que ela quer o Donald Trump. Eu quero saber, quem quer saber sobre a Dama de Ferro. Vou contar para vocês que é uma das histórias mais bacanas que tem, hein? Se você não votar, você vai ser bobo. Vota nela, que vai ser muito legal. Temos já, então, muita gente, a Solange diz que quer. Vamos passar para os brasileiros? Quem que você quer conhecer a história? Eu vou contar para você. Então, no Brasil, a gente começa, né, lá no início de tudo, né? A gente tem desde José Bonifácio, agora tem uma pessoa que eu particularmente gosto muito, que é a história de João Goulart. João Goulart, ele, para você ter uma ideia, João Goulart, ele só teve mais no poder do que o nosso imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II governou por 58 anos e João Goulart governou por 18 anos. E eu quero saber se você quer saber sobre ele. Oi, Regina, sou irmã do André e do Alexandre da LDA. Oi, querida Lúcia, você ainda não é minha aluna, o André o Alexandre, um beijo grande para você. Eu tô muito feliz de estar aqui, sabe? Votem.
Quem quer saber a história de Jango? Eu vou contar para vocês uma curiosidade muito legal. Ele foi exilado e foi morar fora do país, e ele tinha um cunhado. Quem sabe quem era o cunhado de João Goulart? Bota aí. O cunhado dele falava o seguinte: ah, mas se eu falar já vai dizer quem era o cunhado do João Goulart. Quem sabe quem era o cunhado do João Goulart? Marcos Lazzarini, sabe quem é o cunhado do João Goulart, do Jango? Solange sabe? Luiz Marinho? Ana Cândida? Quem era o cunhado de João Goulart? Enquanto vocês me respondem, eu vou contar da história do exílio. Quando ele foi exilado, ele estava lá, coitado, sozinho, e a seleção brasileira chegou na cidade e eles queriam que fosse visitar, né, o João Goulart. Só que o único que não foi o Pelé. E aí perguntaram, né, pro Pelé por que o Pelé não foi. Ele disse que ele estava com uma gripe política, ou seja, ele não queria dar crédito para ele. E ele foi durante a ditadura, uma história muito bacana que vale a pena contar, né? A história de João Goulart, ele conta a nossa história do Brasil. Então, se você não conhece sobre ele, vale a pena. E isso! Quem falou foi a Odaleia! Odaleia, o cunhado dele era o Brizola. E você sabe que o Brizola tinha um jingle que ele falava assim, é ridículo, né? Cunhado não é parente, Brizola presidente. Ele queria ser presidente da República e aí ele estava competindo justamente com o cunhado. Então ele criou esse jingle, vou repetir. Cunhado não é parente, Brizola presidente. Eles tiveram uma briga muito grande justamente porque os dois queriam virar presidente e o Brizola nunca chegou nem perto do Jango. O Brizola, ele tem uma história também muito forte na política, não vamos falar sobre ele, não é a minha ideia, mas nós podemos votar. Quem quer saber a história de João Goulart, bota aí. Né? Meu ex-namorado é neto dele. Oh, que legal! Quem que é? Jaqueline, minha aluna. Estou chamando ele para assistir. Oh, olha que bacana, ele podia entrar comigo nessa live, não? Olha só, que bacana ter o neto do João Goulart. Será que foi ele que escreveu o livro sobre o Jango? Será que foi? Porque tem um livro agora que foi lançado há uns 5 anos atrás, tem vários livros sobre ele, né? Mas olha só, então, Jaqueline, você fica responsável de trazer o neto dele para fazer a live comigo. Daí eu vou ficar envergonhada, né? Porque ele vai saber mais história do Jango do que eu. E aí, querem o Jango? Diz sim ou não? Tem que ter brasileiro, né, gente? Quem quer? Doutora Ana Paula Mateus. Ana, nós estamos fazendo uma votação aqui, Ana dentista. Nós queremos saber se vocês querem conhecer a história do João Goulart. Se querem, coloca sim. Quem quer saber? Eu vou trazer sim, vai trazer. Isso. Quem mais? Solange também quer. Pô, mas a história dele é tão bonita, gente. Mas é tão bonita a história dele. Eu costumo dizer que é Christopher Goulart o nome dele. Bacana. A história do João Goulart, na minha opinião, ele foi o presidente que mais impactou o Brasil. Governar 18 anos, para quem entrou agora, ele só não governou mais tempo do que o nosso imperador Dom Pedro II, que governou 58 anos. João Goulart teve 2 mandatos, 2. E também tem outros presidentes, né? O Jango, é isso mesmo. Também tem outro presidente aqui, que é o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi o presidente que teve uma visão estratégica tremenda, que ele foi além do tempo dele. E eu quero saber quem quer saber sobre a história de Juscelino. Ele governou de 1956 até 1961. E para vocês entenderem mais sobre história, né, na época a capital era aqui no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, moro aqui, moro na Barra da Tijuca, e a capital era aqui. E ele queria, né, na época, ter uma visão de fazer a capital e criar empregos, criar uma história na humanidade. E ele fazia, né,
um estilo muito aberto, ele era um homem muito progressista, e ele falava que ele ia fazer 50 anos em 5, e realmente ele fez, quando ele fez a cidade de Brasília, e a nossa capital ficou Brasília. Juscelino Kubitschek também tem aí várias histórias, né? Ele, na eleição de 1960, com Jânio Quadros, ele também competiu com Jânio, com João Goulart. João Goulart foi vice dele, né, nas eleições de 1960. Jânio Quadros, né, que muita gente não conheceu. Quem sabe aí qual era o slogan do Jânio Quadros? Conta aí. Conta aí pra mim qual era, né? A gente tá aí com o Pedro Sobrinho. Qual era o slogan do Jânio Quadros? Ele tinha uma música que ele falava. Quem lembra qual era? Varre, 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 só vassourinha, eu quero ver varrer. E a vassourinha era para varrer a corrupção, né? E ele foi, na época, em 1960, ele foi presidente, e quando saía no caso Juscelino, entrava o Jânio. O Jânio, ele também tem uma história muito bacana, porque ele renunciou, e ele renunciou porque ele acreditava que o povo fosse a favor dele. Então olha que bacana que a gente pode aprender sobre liderança, né? A gente tem que saber exatamente onde a gente está colocando o nosso pé. E ele foi um presidente muito carismático, não durou muito. Ele fala que ele saiu por forças ocultas, né? E hoje em dia ainda tem muitas forças ocultas, a gente sabe disso, né? Agora, a gente estava falando de JK, Juscelino Kubitschek. A história dele também é belíssima. Ele foi um homem visionário, ele fez muito pelo Brasil, tem uma oratória muito eficiente, e tudo que ele fez pra gente foi, assim, de todos, né, de todos os bens que ele fez, o maior foi ter feito a capital de Brasília. E hoje a gente vê, né, que o quanto que talvez ele tivesse triste de entender o que está acontecendo, tanta corrupção e tantas histórias, né? Mudanças também, é lógico. Para que a gente fale de política, a gente não pode deixar de falar de coisas boas e coisas ruins. E quando eu falava de Jânio Quadros, ele falava sobre a corrupção. E vocês sabem quem foi o político mais jovem a subir no poder? Quem sabe me dizer? Quem foi o político mais... A Stephanie Gouveia está entrando. Stephanie, você sabe quem foi o político mais jovem do poder? Conta aí. Quero que você me diga. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Esse presidente, ele também criou o marketing político. Até ele existe uma divisão uma divisão mesmo, né, em termos da política, porque ninguém sabia direito, eles faziam isso mesmo. Fernando Collor de Mello, ele entrou no poder com 39 anos, se eu não me engano, ou 40. E o Fernando Collor de Mello, ele tem, sinceramente, na minha opinião, um marco. Porque naquela época, a gente não entendia muito sobre marketing político. Essa coisa que a gente vê hoje de internet, é tudo muito novo, né? E o Fernando Collor de Mello, ele deu uma nova roupagem. Então ele entrava de terno, gravata, e ele era, na época, né, e ainda é, né, dono de uma das emissoras lá de Maceió, e a televisão ajudou muito a eleger o Collor. Eu não quero falar de Collor, eu não vou falar de Collor, não vou. Agora, uma coisa legal pra gente falar é sobre a era Collor. A era Collor foi um marco no Brasil. A era Collor foi quando confiscaram o nosso dinheiro, e foi muito parecida com a pandemia que a gente está vivendo agora, né? Uma pandemia que, assim, na época, né, eu tinha uma empresa e nós ficamos muitos na miséria. Eu tinha uma agência de compra e venda de telefone, muitas pessoas se suicidaram, né? Foi a época do Toninho Malvadeza, que o Toninho Malvadeza, Antônio Carlos Magalhães, que era na época ministro das comunicações. Então ele fez muitas mudanças junto com o Fernando Collor de Mello, e a única coisa que vale a pena falar do governo do Fernando Collor de Mello foi a revolução que ele trouxe em termos de política e em termos de oratória, né? Como ele se comportava, como ele se vestia.
como ele fez o marketing dele. Ele falava sobre a caça dos marajás e diante disso ele criou uma legião de fãs, né? Então, para a gente poder entender sobre história, é importante que a gente fale sobre ele, né? E já que a gente está falando sobre marketing, eu vou contar para vocês algo interessante que aconteceu agora nas eleições, quando o presidente Bolsonaro foi eleito. E eu não vou contar agora, mas depois eu quero deixar aí o gancho para que vocês tragam mais gente para quarta-feira que vem. E aí eu esqueci de falar para vocês chamar o pessoal aí, né? Ir aqui no aviãozinho chamar para live. Eu já tô aqui com quanto tempo de live? Quem sabe me dizer? Ó, 20, é isso? 21, ó, tem mais 15 minutos. Chama aí, ó. Vai aí no aviãozinho, chama o pessoal aí, né, pra vir pra minha live, pra nossa live aqui, que é mais uma live de história do que de política. E eu falava, né, sobre... O que eu tava falando mesmo? Do governo Collor, é isso? Tô falando sobre tanta gente, né? O que eu falei por último? Me lembra aí. Eu tava falando sobre o Collor, que ele foi o presidente mais votado, mais novo a assumir o poder, e depois ele foi em 1990, com 40 anos de idade. E qual foi o presidente mais idoso a assumir o poder? Quem sabe me dizer? Vamos lá, vou esperar. Quem foi o presidente mais idoso, para não dizer mais velho, que assumiu o poder? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Ninguém vai saber? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Nós falamos que o mais novo foi Fernando Collor de Mello, com 40 anos de idade. E o mais idoso foi o Getúlio Vargas, com 69 anos. Ó, isso mesmo, não. O Tancredo, na verdade, não assumiu, né? O Tancredo Neves tinha, na época, 75 anos. Ó, Tancredo, olha, foi o mais velho. Ó, veja bem, então duas coisas, certo? Qual foi o presidente eleito mais idoso, certo? E eu digo para vocês que foi Getúlio Vargas com 69 anos. E o Tancredo Neves foi com 75 anos, mas ele não assumiu. Não assumiu porque ele morreu, né? Morreu. A história de Tancredo Neves também é linda, valeria a pena contar. Tem uma grande vertente da sociedade que diz que ele foi assassinado. Eu já pesquisei muito sobre isso e a gente não tem certeza absoluta, assim como não tem certeza sobre outros presidentes da República que foram assassinados. O próprio Juscelino Kubitschek, né, tem a história, né, e se eu não me engano, tem até agora, há pouco tempo, saiu alguma coisa dizendo que realmente saiu laudo e que ele foi assassinado. Tinha um desastre de carro e que mexeram realmente no motor do carro dele. Mas é tanto presidente, é tanta informação, mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, que Tancredo Neves foi o mais idoso, 75 anos, mas não assumiu o cargo. Vocês sabem qual foi o presidente eleito por voto direto? O primeiro presidente eleito por voto direto? Quem sabe? O primeiro presidente eleito por voto direto. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Vamos lá, gente, história. Se vocês quiserem, eu posso falar também por ele. Não foi Tancredo. Quem mais? Quem mais? Primeiro presidente eleito por voto direto foi Prudente de Moraes em 1894. Prudente de Moraes. Sabem quantos presidentes nós tivemos e como foram eleitos? Quantos presidentes nós tivemos no país? Vamos lá, gente. Vocês não estão me ajudando, né? Ninguém estudou história, não? Quantos presidentes, olha só, quantos presidentes tivemos e como foram eleitos? Quantos? Chuta aí. 30, 32. Isso mesmo. Tancredo, quem assumiu foi o presidente Sarney. Isso mesmo. Então vamos lá. Quantos presidentes nós tivemos até hoje? Quantos? Chuta aí, gente. Pode chutar. 37. Sendo 9, olha só, hein, presta atenção. Somente 9 foram pelas Forças Armadas e 2 por voto direto. Tivemos 5 presidentes presos.
Quem sabe quem foram os presidentes que foram presos? Quem sabe? Pô, nós estamos dando a maior aula de história aqui, ó. Cristiano, você que entrou agora, Cristiano, eu quero que você me diga quem foram os 5 presidentes que foram presos no Brasil. Vocês estavam achando que foi só o Lula, né? Não foi só o Lula, não. Olha só, o Washington Luiz foi preso em 1930 e ele foi detido por ministros militares e ele também foi o primeiro presidente preso durante o mandato dele. Depois, nós tivemos Arthur Bernardes por soldados rebeldes em 1932. Depois, nós tivemos Café Filho. Aliás, vocês sabem qual foi o presidente que durou somente 4 dias? Quem? Só durou 4 dias no poder? Eu não vou contar. Você vem quarta-feira que vem que eu conto. Aí eu tenho o presidente que foi preso também, Café Filho, em 1954, quando Vargas se suicida e ele assume, né? Ele assumiu. E ele foi detido em 1955 por militares. Nós tivemos Juscelino Kubitschek em 1968 pelo regime militar. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5. Eu não contei Lula. Eu não contei Lula porque ele não foi preso durante o mandato dele. Ele foi preso depois que ele já tinha saído. Eu tô aqui com o meu primo, que eu mais gosto na minha vida, o Marcelo. Marcelo, amo você, amor. Nós estamos votando, Marcelo, sobre quem são os presidentes que vocês querem que eu fale durante 7 semanas. Eu vou relembrar os que já foram votados e que eu vou falar. Quarta-feira que vem eu vou falar sobre George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Depois eu vou falar sobre Barack Obama. Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Me ajudem aí. Quem mais que eu vou falar? Quem mais, gente? Me ajuda aí. Nós votamos. Donald Trump não foi votado ainda. Eu falei, né? Eu falei sobre JK. Eu queria falar sobre o John Kennedy. Também não foi votado. Eu fiquei muito triste. Quem mais, gente? Me ajuda. O primeiro presidente, Barack Obama, Juscelino Kubitschek, a Dama de Ferro também, falar sobre Margaret Thatcher também. Não, Bolsonaro, você quer falar sobre Bolsonaro, Marcelo? Você quer falar? Quer falar? Não, Trump eu concordo, Bolsonaro nós não vamos falar, porque senão o pessoal me mata aqui, né? Agora, eu vou falar sobre a posse do Bolsonaro, né? Eu vou falar, tinham mais de 3.000 soldados, tinha tanta coisa na posse dele. São curiosidades, tá? Que talvez nem o Bolsonaro saiba o que teve por trás das cortinas na posse dele. Não vou falar sobre o governo Bolsonaro, não insistam. Agora, nós podemos falar sobre outros políticos aqui do Brasil. Quem que vocês querem que fale? Vamos lá. Já falamos sobre Juscelino Kubitschek, falamos sobre Tancredo Neves, falamos sobre Fernando Collor. Quem quer saber mais? Castelo Branco. Boa! Também tem João Figueiredo. Quem quer saber sobre João Figueiredo? João Figueiredo, ele governou de 79 a 85. Ele foi por eleições indiretas. Naquela época, ele tinha anistia, né? E ele também teve assim uma força muito grande, porque ele conseguiu, através do governo dele, anistiar os exilados que estavam fora do país. Então o presidente João Figueiredo teve realmente uma coisa bacana, né? E ele também teve uma lei orgânica, porque naquela época a gente tinha só o PMDB e a Arena. E ali ele começa a trazer outros partidos políticos, né? Ele também, na época, em 1980, 1981, ele tinha naquela época algumas bombas no dia 1º de maio que fizeram história. Estou contando assim por cima para você votar no João Figueiredo também, para que a gente possa saber dele. O que mais que a gente pode falar dele, né? O que mais que a gente pode falar dele? Nós estamos com pouquíssimo tempo aqui. Então, vamos fazer a votação, ok? Votação a partir de agora. Fechamos então com o primeiro presidente dos Estados Unidos da América.
Fechamos com Nelson Mandela, fechamos também com vamos falar sobre Juscelino Kubitschek. A Solange está votando em João Figueiredo, eu também voto em João Figueiredo. Eu adoraria falar sobre o presidente Kennedy, no meio da semana também, eu quero falar sobre ele. Também tem Theodore Roosevelt, Theodore Roosevelt, ele foi presidente de 1961 até seu assassinato em 1963. Durante o seu governo, houve a invasão da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis de Cuba, a construção do Muro de Berlim e o início da corrida espacial, né? E os movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos e os primeiros eventos da Guerra do Vietnã. Então, falar de Theodore Roosevelt, muito legal, hein? Eu gostei. Eu vou falar sobre Kennedy, pronto, resolvi. Ele era polêmico, mulherengo, eu tenho tanta história legal para falar sobre ele. Eu quero falar também sobre Marilyn Monroe, quero trazer a história do aniversário dele, que ela saiu de dentro de um bolo, olha! Quero contar também sobre a mulher dele, a Era Vargas, também seria ótimo falar, meu Deus, é muito presidente legal para falar. Eu quero mais um brasileiro, vai lá, vota aí, gente. Mais um brasileiro. Eu quero falar também sobre a Era Collor, que vai ser muito legal. Tem o Rodrigues Alves, tem Júlio Prestes. Quem mais que a gente pode falar? Getúlio Vargas já está mais do que definido. Juscelino Kubitschek também. Ernesto Geisel. Itamar Franco, ele é uma piada, né, gente? Itamar Franco, ele governou de 1992 a 1995. E ele também teve um combate à corrupção. Também teve uma história dele muito legal, que no carnaval ele ficou na arquibancada e ele estava junto com uma modelo, que eu não vou citar nome, e a modelo estava sem calcinha, e foi manchete em todos os jornais. Eu também tenho uma história, já que vocês não vão votar em Itamar Franco, eu vou contar minha história para o Itamar. Eu estava num hotel, eu dava treinamentos no hotel Costa do Sol, Porto do Sol, lá em Vitória, e ele estava sendo entrevistado no saguão do hotel, e o hotel estava lotado, mas lotado de jornalistas, e eu sou muito engraçada para quem não me conhece. E eu cheguei para meus alunos e falei o seguinte: Abraham Lincoln, gostei. Costa e Silva também. Aí eu estava lá no saguão do hotel e eu virei para os meus alunos e falei: vamos apostar uma caixa de cerveja que a gente vai sair daqui hoje e tomar essa cerveja, eu pago para todo mundo se eu ganhar, como eu vou conseguir chegar até o Itamar? E aí tinha assim um aparato, né, de gente. E é lógico que o pessoal, você não consegue, e eu comecei a chegar, né? E Itamar estava dando uma entrevista para uma TV e para o jornal lá de Vitória, no Espírito Santo, que eu morava lá, e eu comecei a chamar ele, né? Tatá! Ele olhava assim, quem é essa louca, né? Tatá, eles não estão deixando eu chegar até você. E ele olhava, né? E eu me infiltrando. E eu, Tatá. Aí, cada vez eu chegando mais, daí Tatá, ele não quer deixar eu chegar até você. Daí ele fez assim, na hora que ele fez assim, eu entrei. Sentei do lado dele, fiquei 20 minutos conversando com o presidente da República, Itamar Franco. E eu conversando como se eu fosse íntima dele. Tatá, olha, eu fiquei tão feliz de você estar aqui na nossa cidade, né? Olha, tem um lugar aqui, um restaurante super bacana, que tem lá um torresminho, uma pinguinha que você não tem noção. E nós estamos indo para lá agora, vamos com a gente? Daí ele falou, eu vou ter mais uma coletiva de imprensa, mas pode ter certeza, se eu conseguir terminar cedo, eu vou para lá. O presidente da República! E eu lá, sentada do lado dele. E meus alunos não acreditavam, né? Todo mundo dando risada. E eu, na hora de ir embora, 3 beijinhos no Itamar e tchau, Tatá, vai vendo. Saí de lá e era o final de um treinamento, nós chegamos lá no restaurante e de repente toca o telefone e o garçom vem pra mim. Dona Regina, tem telefone aí, mas deve ser um trote, porque ele disse que é o presidente da República. Eu, como assim, né? A mesa toda, tinha umas 40 pessoas na mesa. O povo, como? Aí eu fui lá no telefone, quem era? Tatá.
Itamar Franco, ele, olha, eu tô te dando uma satisfação porque eu não vou conseguir ir, eu ainda tenho mais 2 reuniões, eu vou dormir tarde, amanhã eu já vou embora cedo, e eu adoraria tomar uma pinguinha com você, comer o torresminho, adorei te rever, ó, te rever, ele acreditou que eu era amiga dele mesmo.